Governo americano confirma a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Vamos entender exatamente porque essa lei é definida como a pena de morte financeira para quem recebe essa aplicação por parte dos Estados Unidos. Inclusive lembrando que isso deve ser somente o início da escalada, isso dito pelos próprios senadores brasileiros, que foram em comitiva em direção aos Estados Unidos e se reuniram com representantes tanto da iniciativa privada, como também com políticos dos Estados Unidos. Vale lembrar também que os Estados Unidos, segundo a visão do governo brasileiro, demonstra com essa afirmação, com essa aplicação, que está decidido a escalar a tensão com o Brasil e temos a confirmação das tarifas de 50%, as maiores tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo, vamos entender exatamente porque não foi tão grave assim, já que alguns produtos foram isentos das tarifas, produtos estratégicos para o Brasil. Vamos falar um pouquinho também sobre como que o Brasil está reagindo a isso. O Lula fala que não consegue interlocução com representantes do governo americano, e nós temos ele colocando que atacar um representante da Suprema Corte é atacar a soberania brasileira. E representantes do governo brasileiro, como Simone Tebet e o próprio Celso Amorim, colocando que talvez a grande solução seja a aproximação com os BRICS. Enquanto isso, Trump tarifa em 25% mais aplicação de multas um grande aliado que são os indianos, membros dos BRICS, alegando uma parceria estratégica com os russos e mais uma vez faz ameaças contra a Rússia, mas que fala que não teme mais a ameaça dos americanos. Eu diria que de todos os países, aquele que os americanos não conseguem dobrar pelo menos no momento são os chineses. A gente tem os Estados Unidos baixando a cabeça para algumas atitudes polêmicas e desconvidando o ministro da Defesa de Taiwan e impedindo que o Lai Ching-te, que hoje é o chefe de governo de Taiwan, pise no território americano, temendo possíveis retaliações dos chineses. Será que o Trump tem medo da China? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Russian Gate, que é a investigação feita pelo FBI com documentos secretos que comprovariam uma interferência do Obama para tentar conectar o Trump a possíveis interferências da Rússia no processo eleitoral. A gente pode identificar isso com a possível até mesmo prisão, tanto do Obama como de líderes democratas, e um anúncio sem precedentes. Liga Árabe, União Europeia e uma série de outros países pedem para que o Hamas abra mão da luta armada, abandone o poder e haja algum tipo de coalizão da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, no controle da faixa de Gaza. Será que de fato, pessoal, isso vai acontecer? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a Lei Magnitsky, ela foi aplicada contra Alexandre de Moraes. Vai lembrar que a Lei Magnitsky, ela não é aplicada contra países, ela é aplicada contra indivíduos. Então, claro que pode ter diferentes interpretações por parte de autoridades brasileiras, mas o que os americanos colocam é que é por conta das suas ações contra empresas americanas, contra cidadãos ou americanos ou que estão morando hoje nos Estados Unidos e contra o que eles defendem, o que eles chamam de liberdade de expressão. A Lei Magnitsky não é contra o Brasil, e sim contra uma pessoa. A Lei Magnitsky, ela foi criada em consequência ou em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que era um advogado que divulgou um escândalo de corrupção gigantesco envolvendo centenas de milhões de dólares por parte do governo russo. Só que ele, ao invés de ser premiado, enfim, pelas suas acusações, ele foi preso e ele morreu na prisão. Houve algumas investigações, enfim, que deliberaram que oligarcas russos e autoridades russas cometeram abuso contra os direitos humanos e não deram as suas devidas satisfações relacionadas a liberdades individuais e respeito aos direitos humanos.
Por isso foi sancionado pelo governo Obama em 2012 a Lei Magnitsky, em homenagem ao Sergei Magnitsky, que visava, naquele contexto, punir autoridades, punir oligarcas russos que tivessem algum tipo de ligação com o abuso contra os direitos humanos. Em 2016, essa lei Magnitsky, ela vira Global Magnitsky, ou seja, permite punir qualquer tipo de pessoa, enfim, que tenha cometido, segundo os Estados Unidos, abuso contra os direitos humanos e contra liberdades individuais, e passou a punir uma série de pessoas, chineses, turcos, né, enfim, dentre outras autoridades. Políticos, né, ditadores africanos, por exemplo, foram punidos pela lei Magnitsky. O que essa lei garante, né? A ideia é que é um dispositivo que foi criado contra indivíduos que violam gravemente os direitos humanos. Todos os bens e empresas ligados a ele, ou seja, ao Alexandre de Moraes, por exemplo, estão bloqueados. Ele, inclusive, não pode realizar transações com cidadãos ou empresas que estejam sediadas nos Estados Unidos ou que trabalhem com bandeiras americanas. Ou seja, se ele tem algum tipo de moradia, algum tipo de residência, algum tipo de empresa, esse bem, esse ativo está congelado. Sanções relacionadas a vistos, relacionados a passaporte, por exemplo, para viajar em direção aos Estados Unidos, também estão cancelados. Se os Estados Unidos pegarem bastante no pé e começarem a exigir de bancos brasileiros, isso pode ser bastante complicado também, porque segundo a lei Magnitsky, teoricamente, qualquer tipo de banco que realize transações econômicas utilizando o sistema financeiro dos Estados Unidos, o sistema SWIFT de comunicação interbancária, ou até mesmo tem algum tipo de relação direta com instituições financeiras americanas, sendo os Estados Unidos o ponto nevrálgico do capitalismo global, da circulação financeira global, esses bancos também podem ser sancionados. Ou seja, se os Estados Unidos levarem a lei Magnitsky ao pé da letra contra o Alexandre de Moraes, isso pode significar até mesmo que bancos brasileiros que tenham relações com bancos americanos, e aí são todos, tá? Itaú, Santander, os bancões aí que vocês tradicionalmente conhecem, também podem fazer com que o Alexandre de Moraes não possa ter investimentos, conta pessoa física, conta pessoa jurídica e coisa que valha. Ou seja, se os Estados Unidos pegarem muito no pé, o Alexandre de Moraes vira um páreo internacional. Além do que, convenhamos, é uma lei criada para colocar abuso contra os direitos humanos. Isso pode significar que, visto pelos outros países da comunidade internacional, um juiz da Suprema Corte do Brasil é visto como um abusador. O próprio Scott Bessent colocou que o Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e no Brasil. Que a ação de hoje deixa claro que o Tesouro americano continuará responsabilizando aqueles que ameacem os interesses dos Estados Unidos e também dos nossos cidadãos. Ele alega, por exemplo, que o Alexandre de Moraes tem visado políticos da oposição, incluindo Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídias sociais dos Estados Unidos, e jornalistas e cidadãos americanos, que também não foram poupados pelas ações do Alexandre de Moraes. Ele coloca, por exemplo, que ele impôs prisões preventivas, alguns dos quais cidadãos, né, que estavam morando nos Estados Unidos, emitiu ordens diretas para empresas dos Estados Unidos bloquearem ou removerem contas e conteúdos de redes sociais, e congelou ativos e revogou passaportes. Até ordenou que a Polícia Federal invadisse a casa dos seus críticos. E isso não combina com as políticas que os Estados Unidos deliberam como liberdades individuais que devem ser seguidas seguindo seus próprios preceitos constitucionais. Por isso, o Alexandre de Moraes está condenado pela lei Magnitsky, que, como eu trouxe para vocês na introdução, é apelidada de pena de morte financeira. A grande questão é, professor, de novo, né? Teoricamente, os Estados Unidos alega que eles não estão punindo, por enquanto, o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele está punindo um indivíduo que faz parte da Suprema Corte do país. A questão é, o Brasil vai interpretar dessa maneira? Porque pelas declarações anteriores que o Brasil deu, o próprio Lula, por exemplo, colocou que a Suprema Corte de um país, ela deve ser respeitada no mundo todo. Isso ele estava dando uma entrevista para uma mídia americana. E ele falou, nossa, quer dizer então que é verdade que a lei Magnitsky foi aplicada? Se ela foi aplicada, a situação é mais grave do que a gente pensava. Num passado recente, o Lula já tinha falado, por exemplo, que se a lei Magnitsky fosse aplicada contra uma autoridade do Brasil, o Brasil entenderia que não é a aplicação de uma lei contra um indivíduo, e sim contra a Suprema Corte do Brasil, e por isso medidas de sanções, enfim, deveriam ser aplicadas contra os Estados Unidos.
Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Por enquanto, as fontes do Itamaraty, o que elas alegam, né? Que a visão que eles têm é que os Estados Unidos, a partir dessa decisão, mostrou que está decidido a escalar a tensão com o Brasil, mas que eles, por enquanto, estão aguardando maiores informações ou novas sanções para agir. Mas, aparentemente, o que fica claro é que ou o Bolsonaro ganha a sua impunidade, ou não vai ter nada. Só que percebam, o que os Estados Unidos, então, está exigindo da Suprema Corte ou talvez do Poder Executivo? Que o Poder Executivo, que o Lula, ou o Brasil, né, como um todo, né, a presidência brasileira, os seus ministros, enfim, que eles não tenham, ou que eles façam algum tipo de interferência na justiça do país para que haja algum tipo de imunidade, algum tipo de impunidade, algum tipo de libertação, anistia, enfim, em relação ao Bolsonaro. O Lula fala que ele não pode fazer isso, alegando que o Brasil é uma democracia, que tem, segundo as palavras do Lula, né, são ali a dependência dos três poderes, e cada um tem a sua própria autarquia. Por que eu falo que estamos numa situação perigosa? Porque, aparentemente, a coisa não vai parar por aí. Eu trouxe para vocês que o Brasil mandou uma comitiva de senadores, com alguns senadores, inclusive, que eram, não sei se ainda são, aliados do Bolsonaro. Tereza Cristina, Marcos Pontes, por exemplo, foram lá para os Estados Unidos. Inicialmente, o próprio Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam narrando que eles estavam fazendo de tudo para boicotar esses acordos com representantes dos Estados Unidos, né, do Senado, da Casa Branca, tudo tal. E aparentemente não houve nenhum tipo de negociação direta com representantes da Casa Branca, e sim com representantes do Parlamento dos Estados Unidos. E mesmo assim já houve preocupações. Por quê? A ideia, né, o que alguns senadores colocaram, é que outra crise vai atingir o Brasil dentro de 90 dias, colocando que se o Brasil continuar negociando com os russos a compra de combustíveis, muito possivelmente o Brasil vai ser tarifado em 100%. Foi a informação que eles passaram, que é um consenso entre republicanos e democratas, que países que estejam comprando combustíveis fósseis dos russos estão colaborando para a manutenção da guerra. A Tereza Cristina, por exemplo, falou palavras muito parecidas. Ela falou assim, olha, a impressão que eu tive é que eles acham que quem compra da Rússia está colaborando para a guerra. Como eles querem acabar com a guerra, eles vão boicotar qualquer tipo de aprovação, qualquer tipo de comércio relacionado aí com os russos. Ou seja, se eles foram buscando algum tipo de notícia positiva, no final das contas, não conseguiram reuniões com membros importantes da Casa Branca, ou seja, do Poder Executivo dos Estados Unidos, e ouviram dos deputados, senadores, que muito possivelmente novas sanções vão ser aplicadas dentro de um contexto de comércio com a Rússia. Ou seja, a coisa não está nada boa para o Brasil. O Brasil está sendo usado como um exemplo na tentativa que os Estados Unidos estão promovendo, tanto com os países europeus, enfim, alegando que as plataformas sociais não devem ser reguladas, que deve ter a liberdade de expressão da maneira como os americanos enxergam que é a liberdade de expressão, aparentemente os Estados Unidos está utilizando o Brasil como um exemplo. Professor, e além disso, as tarifas. Não precisou nem chegar no dia 1º de agosto. Hoje mesmo, o Trump confirmou tarifas de 50% contra o Brasil. As maiores tarifas contra qualquer país. E lembrando que o Brasil tem um agravante, porque o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos. Grande parte do cálculo das tarifas que os Estados Unidos fazem é baseado em saldo comercial. E o Brasil tem déficit comercial histórico com os americanos. Ou seja, é muito mais uma questão política do que exatamente uma questão econômica. Mas por incrível que pareça, a notícia não é tão ruim assim. E calma, né? Não estou falando que tarifar em 50% é bom. Mas porque a expectativa é que a gente fosse sofrer essas tarifas de 50% em todos os produtos. E aparentemente não vai ser assim. Na verdade, o próprio Howard Lutnick e o próprio Scott Bessent, o representante comercial, né, o Howard Lutnick, tinha falado, por exemplo, que alguns produtos não fazia sentido os Estados Unidos tarifarem. Produtos, por exemplo, que não há produção americana. Porque qual que é a justificativa dos Estados Unidos? Ah, estamos tarifando porque tem que proteger a economia local, porque os países são muito injustos, porque existem práticas desleais de comércio e tal. Então temos que proteger a nossa produção nacional. Vai proteger, por exemplo, sei lá, produtos que os americanos não contam de produzir? Ah, vamos tarifar, por exemplo, a laranja brasileira. Pô, os Estados Unidos conseguem dar conta de produzir sua própria laranja? Então, no final das contas, não está protegendo o seu comércio, porque vai continuar tendo que comprar produto do Brasil, ou talvez de outro fornecedor, só que com preço muito mais elevado, prejudicando a própria população americana.
Hoje, no decreto que foi colocado pelo Trump, ele coloca que alguns produtos vão ficar de fora dessa tarifa. Derivados, por exemplo, de celulose e de óleo, ou seja, petróleo, polpa e suco de laranja, alguns setores ali, né, algumas peças e aeronaves civis, fertilizantes, produtos energéticos, ferro-gusa, metais preciosos, aço, ou seja, alguns setores ficaram de fora. E setores, convenhamos, que são bem estratégicos e que fazem parte de uma importante balança comercial. Ufa, professor, que alívio. Quer dizer então que a gente não foi tarifado em nada? Não falei isso. Algumas tarifas são importantes. Por exemplo, o setor cafeiro, que é importante, inclusive, né? Para alguns estados como Minas, Espírito Santo, para São Paulo, por exemplo, Paraná, as tarifas elas vão continuar. Muito possivelmente, talvez os americanos contem que o Vietnã consiga suprir essa demanda pelo café, já que hoje o Brasil é o maior exportador de café para os Estados Unidos. Frutas, carne, por exemplo, continuam sendo tarifados, tarifas de 50%. Então percebam, não estou falando que é bom, estou falando que é menos pior do que se esperava. As tarifas foram anunciadas, são em 50%. O próprio Lula falou que ele não conseguiu interlocução em lugar nenhum. Palavras do Lula, tá? Ele colocou, nesse momento ninguém quer conversar. Eu designei meu vice-presidente, o ministro da Agricultura, o ministro da Economia, para que todos conversassem com seus equivalentes, só que isso não foi possível. Só que ele deixou claro que nas negociações entre Brasil e Estados Unidos, ele não vai baixar a cabeça, pelo menos a retórica do Lula. Ele fala ali, né? Nas negociações políticas, os dois lados têm que ceder. Nós precisamos encontrar o meio termo, e isso não é alcançado estufando o peito, nem baixando a cabeça e dizendo amém para os Estados Unidos. E eu senti uma certa criticazinha à União Europeia, porque o que a União Europeia fez, o que o Japão fez, por exemplo, foi exatamente isso. Não concordo com a política do Trump, com as taxações, mas prometo que eu vou comprar a sua energia, prometo que eu vou investir aí na casa de centenas de bilhões de euros ou de dólares no caso do Japão. Prometo, por exemplo, que eu vou isentar alguns produtos que vocês considerem estratégicos para entrar no mercado europeu ou no mercado japonês. Na prática, foi uma humilhação comercial, porque mostram que há uma grande dependência dos Estados Unidos. O Brasil falou que não vai baixar a cabeça. O que a gente percebe é que o Lula aparentemente mostra que ele estava disposto a negociar mesmo tendo um déficit comercial, mas que quando a questão entra em questões políticas, de autoridade da Suprema Corte, de regulação das redes sociais, o Brasil não se interessa em fazer discussão. E aí, galera, será que você considerou essa tarifa de 50% positiva ou negativa, hein? Deixa aí nos comentários. Vale lembrar, pessoal, que o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e que vinha coordenando também junto ao Eduardo Bolsonaro, junto ao Paulo Figueiredo, o Paulo Figueiredo ele até foi nomeado, né, como um jornalista que tinha sido perseguido pelo Alexandre de Moraes, também por isso a aplicação da Lei Magnitsky. O Marco Rubio colocou que esse seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais dos seus compatriotas, as togas judiciais não vão proteger vocês. Professor, beleza. E qual vai ser a resposta do Brasil? O Brasil vai dar algum tipo de resposta? Por enquanto, o que a gente vem percebendo é que o Brasil está analisando quais vão ser as maiores sanções que vão ser aplicadas pelos Estados Unidos. Mas como eu trouxe para vocês, no passado o Lula já tinha falado que sanções contra membros da Suprema Corte serão colocadas como um ataque à Suprema Corte mesmo, né, em questão da democracia brasileira. E as palavras que os senadores colocaram é que no futuro as sanções podem piorar, por isso que o Brasil está aguardando. Existe, por exemplo, a possibilidade de empresas também sediadas nos Estados Unidos fazerem impactos ou sanções não só contra Alexandre de Moraes, mas contra a Suprema Corte do Brasil se a anistia não for concedida. Palavras de alguns deputados bolsonaristas que têm interlocução com o Eduardo Bolsonaro. Então empresas, por exemplo, como a Microsoft, como o Google, como Meta. Agora imagina você, por exemplo, sem a possibilidade de abrir conta ou utilizar serviços dos Estados Unidos. Ah, vou fazer uma reuniãozinha aqui da Suprema Corte pelo Zoom. Não pode. Ah, não, professor, tranquilo que eu faço no Google Meet. Não pode. Vou fazer uma postagem aqui. É no X. Não pode. Não, então vou postar uma foto no Instagram, né? Comunicar no Instagram. Não pode porque é americano. Tudo é controlado pelos Estados Unidos, entende? Então, os Estados Unidos, se continuarem escalando, e segundo alguns informantes bolsonaristas que têm ligação com o Eduardo Bolsonaro, isso pode acontecer, membros da Suprema Corte, não só o Alexandre de Moraes, caso a anistia não seja concedida, podem ser boicotados também por empresas americanas, sendo excluídos. Agora imagina, a Suprema Corte de um país, hein? Excluído de um processo do capitalismo internacional,
é algo que o Brasil ele vai ter que lidar de algum jeito. E aí, o que o Brasil faz, hein? Porque, não, professor, então beleza, ó, já que eles estão pressionando, vamos conceder anistia. Será que o Brasil vai fazer isso, galera? Será que seria adequado fazer isso, uma ingerência estrangeira tão forte? E aqui eu não estou entrando em questões políticas, tá? Tá certo, tá errado, tá perseguindo, não tá? Meu canal não é sobre isso, meu canal é de análise geopolítica. Geopoliticamente falando, caso o Brasil ele atenda o pedido dos Estados Unidos mediante sanções, isso pode fazer com que seja visto como uma atitude de baixar a cabeça para o imperialismo americano. Não acho que o Brasil vai querer se comportar dessa maneira, hein? E aí, galera, o que você pensa? O Brasil tem que respeitar os Estados Unidos ou não, hein? Deixa aí nos comentários. A própria Simone Tebet, por exemplo, que é uma das ministras do Brasil, colocou que talvez a grande solução seja o Brasil se aproximar dos BRICS. O Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, falou coisa muito parecida no passado recente, que nem a União Soviética estaria fazendo o que os americanos estão fazendo com o Brasil e com as autoridades brasileiras, e que talvez a solução seja a diversificação de mercados, ou seja, alinhamento com os BRICS. Ou seja, o que eu vejo é que talvez o Brasil caminhe um pouco mais para o lado China e lado BRICS da força. Vale lembrar que ainda dentro dessa proposta, os Estados Unidos anunciaram tarifas contra a Índia, tarifas de 25%. Que, claro, não são tarifas de 50%, né, como é do Brasil, por exemplo, embora não seja para todos os produtos. Mas claro que são tarifas importantes. A Índia é uma economia pujante, a gente está falando da maior população mundial, e a Índia é um aliado dos Estados Unidos. Tanto que o Trump ele colocou nas suas redes sociais, colocando ali, né, poxa, a Índia, claro que é um amigo, são nossos amigos, mas nós fizemos poucos negócios no passado recente porque suas tarifas são as mais altas do mundo e eles têm barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e mais incômodas do que qualquer país do planeta. Então, por isso, as tarifas de 25%. Só que também chamou a atenção que, além das tarifas de 25%, eles aplicaram também uma multa. Não falaram quanto. Quando que vai ser, quanto que vai ser, se vai ser mais tarifa, mais 10%, mais 5%, se vai ser um valor monetário, mas falaram de uma multa, por quê? Porque a Índia, e eu sempre trago para vocês, né, a Índia negocia com os dois lados. A Índia, quando estoura a guerra Rússia e Ucrânia, percebe ou vê a Rússia como uma liquidação. Opa, os russos estão vendendo menos combustíveis. Vou comprar petróleo e gás dos russos para ter energia mais barata. Então a Rússia, que historicamente compra equipamentos militares, compra combustíveis dos russos, aumentou as compras, visto que barateou o preço ali dos produtos russos. O Trump viu com maus olhos e fala que a Índia está colaborando para a manutenção da guerra. Por isso essa multa vai ser aplicada contra os indianos. Como a Índia vai responder? Cara, de novo, eu não sei. Mas quando o Trump ele vai comprando briga com vários países importantes, talvez seja sintoma de alguma coisa. Por exemplo, no caso da Rússia, o Trump anunciou no dia de ontem que a Rússia teria mais 10 dias se não sanções de 100% poderiam ser aplicadas. Que as sanções que os senadores colocaram, que poderiam chegar no Brasil caso o Brasil continuasse comprando diesel dos russos, que deve vir aí no futuro próximo. A Rússia tem até o dia 8. O Peskov colocou, fiquem tranquilos, nós lidamos com sanções ocidentais há muito tempo, até desenvolvemos uma certa imunidade. A Maria Zakharova, que é outra representante das relações exteriores, colocou que na verdade é rotineiro, que o Ocidente não consegue abandonar a questão das sanções, eles estão presos nesse ciclo, e que a Rússia também já aprendeu a superar. Ou seja, aparentemente a Rússia, pelo menos nas falas, não está ligando muito para essas sanções de 10%, de 100% aí, que os Estados Unidos podem colocar não só contra os russos, mas com quem negocia com a Rússia. Já trouxe para vocês, se o Trump levar isso para frente com todos os países, ele vai ter que sancionar União Europeia, Coreia do Sul, China, Índia, Brasil, Turquia. E aí ele vai negociar com todo mundo que negocia combustíveis com os russos? Professor, mas calma, já sei. E no país que é mais tensa a situação? Porque lembrando, a grande guerra comercial, o grande déficit econômico que os americanos têm é com os chineses. Ontem a gente teve a notícia que o Trump ele aceitou, junto ao Xi Jinping, adiar as tarifas para 90 dias. Ou seja, teremos mais 90 dias de negociação antes das tarifas voltarem a 145%, 120% lá, que os dois países tinham colocado, né? Aparentemente o Trump não está querendo agradar um pouco os chineses. Porque quando o Trump ele sobretaxou a China deu uma resposta contundente. Foi lá e escalou o conflito acima de 100%, não tem nenhum claro que tem problema, né? Mas a gente compra a briga com vocês e além de tudo a gente boicota o fornecimento de um material que é super importante, que são os minerais terras raras, que a China controla
grande parte não só da produção, mas do processamento de minerais estratégicos para a defesa, no setor de tecnologia, setor militar americano, entende? E aí, olha que interessante. A gente teve notícias, por exemplo, de a visita que o ministro da Defesa de Taiwan faria aos Estados Unidos foi cancelado, para não desagradar o Xi Jinping. Teve a notícia, por exemplo, que o Lai Ching-te, que hoje é o representante de governo de Taiwan, faria uma visita ao Paraguai, um dos poucos países que reconhecem ainda Taiwan como a China de verdade, né? Nem os americanos reconhecem, eles reconhecem a República Popular da China e não a República da China, que é Taiwan, né? E nessa visita, o Lai Ching-te passaria por Nova York. Não deixou não, tá bom? O Lai Ching-te, vê se não passa aqui pelos Estados Unidos porque a gente não quer desagradar os chineses. O próprio secretário do Tesouro, por exemplo, Scott Bessent, colocou que seria agradável a China não comprar combustíveis dos russos, porque isso poderia trazer implicações tarifas de 100%. A China falou, a gente vai comprar de quem a gente bem entender, baseado nas nossas necessidades internas. Não deixaremos que nenhum país do planeta defina quem vão ser os nossos parceiros comerciais. Ou seja, aparentemente, o único país que o Trump ainda não conseguiu dobrar, né, nessa guerra comercial, e talvez nem consiga, serão os chineses. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes sobre o Russian Gate. Eu trouxe para vocês no passado recente que o Trump tinha compartilhado, até num vídeo de inteligência artificial, o Obama sendo preso. Aí muita gente, não, professor, mas como assim o Obama vai ser preso, tal, né? Pô, já foi presidente dos Estados Unidos, o que tem a ver agora? Naquele contexto, não da eleição do Obama, mas da eleição da Hillary Clinton, e que o Trump ele venceu o processo eleitoral com uma margem muito apertada, na verdade a Hillary teve mais votos menos estratégicos, então perdeu nos colégios eleitorais em número de delegados, houve a suspeita, e o Trump fala agora que isso foi coordenado pela inteligência dos Estados Unidos e pelo governo Obama, de que o Trump teria recebido apoio da Rússia, ou seja, uma interferência da Rússia, por meio de fazendas de bote, campanhas de financiamento, propaganda, fake news, etc., para manchar a imagem da Hillary Clinton, exaltar o Trump, e isso poderia ter sido decisivo na eleição, ou seja, uma ingerência russa no processo eleitoral americano. O que o Trump vem investigando é que, na verdade, isso foi produzido de maneira falsa pelo governo Obama. E hoje, até o próprio Kash Patel, que é o diretor do FBI, alegou que existiam ali documentos confidenciais que estava deliberando sobre supostas conexões entre Trump e a Rússia. E esses documentos estavam em algum espaço dentro de um saco de incineração. E aí, quando eles foram perceber esses documentos confidenciais, existiam provas, evidências que o Obama ele tinha divulgado notícias sem a devida confirmação e tinha manipulado informações para fazer esse chaveamento, né, para fazer essa conexão de que a Rússia teria interferido no processo eleitoral dos Estados Unidos. Se isso for levado para frente, não só Obama, mas como algumas autoridades democratas e membros da inteligência podem ser presos pela fabricação de notícias falsas contra um candidato republicano na época, que era o Trump. Será, galera, que o Obama tem culpa no cartório? Vai lembrar que o Trump, ele apresenta nesse momento a pior popularidade desde o seu segundo mandato, e olha que interessante, não exatamente pela questão migratória e pela questão econômica, mas sim pelo caso Epstein, que está respingando na sua popularidade. Hoje ele conta só com 40% de aprovação. E para finalizar, pessoal, a gente teve ontem, trouxe para vocês, uma cúpula pela solução de 2 estados na região da Palestina, que foi liderada pelos franceses e pelos sauditas. E segundo a França, a gente teve assim declarações históricas e realmente eu concordo com os franceses. Por quê? É muito mais simbólico? Não sei se vai mudar alguma coisa. Mas, pela primeira vez, nações árabes, nações islâmicas, se posicionaram de maneira enfática contra o Hamas. Houve ali a assinatura de um documento por 22 membros da Liga Árabe, da União Europeia e 17 países, que a governança, a aplicação de leis e a segurança da faixa de Gaza e de todos os territórios palestinos devem estar com a autoridade nacional palestina e não na mão do Hamas, inclusive com apoio, se quiserem, de membros da comunidade internacional. Eles falam que o Hamas deve pôr fim ao seu domínio em Gaza e entregar armas à autoridade nacional palestina, com engajamento e apoio da comunidade internacional, em linha com o objetivo de um Estado palestino soberano e independente.
Isso foi ratificado por países como Egito, como Catar e como Arábia Saudita, que condenaram os ataques do dia 7 de outubro e, além de tudo, colocaram, né, que há uma missão internacional de pacificação temporária que pode ser feito com alguns membros. De alguns membros desse organismo, né, que fala sobre a criação da solução de dois estados, inclusive com a anuência e possível fiscalização da ONU. Vai lembrar, pessoal, que a França, como eu falei, né, fala em declaração sem precedentes, e isso pode ser visto como os membros do Ocidente como uma solução. Ou seja, o Hamas abandona a luta armada, o Hamas abre mão do poder, e só que, claro, Israel vai ter que dar autorização para que a faixa de Gaza e para que a Cisjordânia sejam territórios autônomos, controlados pela Autoridade Nacional Palestina e contar talvez com o apoio da comunidade internacional ou algum tipo de missão internacional de paz, por esses Estados-membros ou até mesmo por membros da ONU. Professor, isso vai acontecer? De novo, duvido muito que Israel autorize a autonomia tanto da Cisjordânia como também da faixa de Gaza. O próprio Benjamin Netanyahu falou que isso não vai acontecer. E percebam que os países não falaram de eliminação do Hamas, falaram de largar a luta armada e abrir mão do poder. Israel fala que só aceita abandonar a faixa de Gaza quando o Hamas estiver eliminado. Só uma retificação aqui, galera, ou uma constatação, uma notícia a mais. Eu trouxe para vocês que as mídias ocidentais tinham colocado que aquela notícia, né, que o Hamas fazia sequestro de comboios, ajuda humanitária, era falsa. Hoje houve uma retificação por parte de algumas mídias ocidentais, colocando que os vídeos divulgados por Israel comprovam que o Hamas de fato sequestrava alguns caminhões de ajuda humanitária e isso dificultava o envio de suprimentos. Mesmo assim, isso não quer dizer, né, que Israel não está praticando um limite na entrada de ajuda humanitária. Houve a criação de corredores humanitários, uma pausa humanitária por uma extrema pressão do Ocidente. Com a pressão da França reconhecer o Estado palestino, a França falar em envio de ajuda humanitária via aérea, o Reino Unido, a Alemanha pressionarem também Israel e considerarem possíveis sanções até mesmo contra o Estado de Israel por parte da União Europeia, hein, galera? Ou seja, a coisa está ficando bastante grave. Beleza, pessoal? Deu para entender os polêmicos e principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.